episódio de Bugou Stray Dogs. E a identidade secreta de Kamui é revelada. O episódio já começa com aquela frase maravilhosa do Rampo do episódio anterior. Olhem com seus próprios olhos e deve ficar óbvio que, na verdade, é muito fácil se tornar um excelente detetive. Aí a gente vê Rampo preso em uma viatura. E de repente surge uma armadilha de espinhos que faz que os pneus furem, o carro bate, o piloto fica inconsciente com o airbag. E alguém chega para salvar o nosso detetive, que é Minoura! Que já fala: seja rápido, excelente detetive! Temos que correr daqui! Tinha que ser o policial favorito do Rampo. O Minoura odeia admitir que aconteceu tudo que o Rampo previu, mas mesmo assim foi ajudar. E meio que quando eles estão correndo, o Rampo tá correndo, só que ele tá fazendo pulinhos. Isso deixa ele mais adorável. O Rampo pergunta do porquê o Minoura tá o ajudando. E o Minoura fala como o próprio Rampo disse: confiou na alma. E já chega a SWAT japonesa pra secar o Rampo e o Minoura. E o Minoura fala: é, excelente detetive, você está certo. A polícia dessa nação é idiota. Porém, não só todos. E nisso chega a polícia da resistência, que estão apenas seguindo seus próprios instintos. Enquanto estava rolando uma guerra de policiais, o Minoura já vai dirigindo com o Rampinho. E o Minoura vai falando: você faz ideia do que você fez? Dividiu a força policial em duas. E o Rampo: sim, eu separei a correta com a equivocada. Então Minoura pergunta ao Rampo se ele sabia que uma parte da polícia confiava em sua integridade e intelecto e daria suas vidas por ele. E o Rampo admite: bom, na verdade, não tinha como saber se eles iriam acreditar em mim. Isso surpreende Minoura, mas isso é carinha do Rampo. E ele fala que o Rampo também é um belo de idiota. Gente, a relação desses dois é muito fofuchinha. Mas não tão fofuchinha quanto o Rampo e Fukuzawa. Algum tempo depois, Rampo se reúne com Kunikida, Yosano e Katai e eles vão pro quarto da Annie. E aí chega a cena mais adorável do episódio. Atsushi, em lágrimas, vendo o seu resto da família são e salvos, menos Tanizaki e Kenji por motivos óbvios. Ele vai correndo em direção a eles e o Rampo empurra o Kunikida dizendo: olha, ele é todo teu, Kunikida. O Kunikida não entende, mas Atsushi abraça ele. Enquanto ele vai chorando, abraçando ainda mais fundo o Kunikida, que era sua, provavelmente, segunda figura paterna dele. A primeira é o Dazai. E também eu nunca considerei o diretor como pai do Atsushi. Mesmo que o próprio Dazai tenha dito isso, mas eu não aceito isso. E, gente, a carinha do Atsushi a ver todo mundo são salvo é muito fofa. Lucy vê que o Atsushi ficou muito feliz ao ver seu segundo papai. E ela nem pode culpar isso e ela pergunta pra Kyoka: ó, Kyoka, você não vai abraçar ele? E meio que a Kyoka: eu tô me segurando. Ai, que fofura. Atsushi fica apavorado ao ver que as mãos do Kunikida estão amarradas, amputadas. Virou o Doutor Estranho isso. E a Yosano: deixa comigo. A
alguém vai precisar de pano pra limpar todo o sangue que a Yosono vai ter que cortar do Kunikida. Bom, o Rampo falou do seu plano de reunir a agência e a Yosono vai estar aqui pra curar todo mundo. E a agência de detetives, nossa organização de detetives favorita, traz pontos fortes que nunca poderiam acessar. Sozinhos, pelo menos. Bom, o inimigo, o Kamui, sabia disso. Por isso, causaram um incidente quando todos os membros estavam meio que separados. Atsu pergunta se eles não vão mais conseguir o que eles querem. E Rampo fala que mesmo assim, eles ainda não estão juntos, citando meio que o Kenji e o Tanizaki. Então o Rampo pede pro Kunikida e pra Yosono procurar meio que o Tanizaki e o Kenji. Enquanto o Rampo vai pegar a parte divertida do trabalho. Enquanto isso, Fukuchi tá recebendo visita dos carinhas das Nações Unidas. E meio que eles estão explorando para constituir a organização antiterrorista deles. E o Fukuchi tá lá com o Tetsu de vigia. E o Fukuchi tá lá quieto, até que o cara vomita! Tipo, numa hora bem tensa, o cara vomita. Pelo menos a Bonnie censurou. Mas se não tivesse censurado, seria muito mais engraçado. Bom, o Fukuchi tava de ressaca. Ele abriu 2 garrafas de tirano e depois se aventurou nos bares. E se não fosse pelo Tamagotchi que o Tetsu preparou, ele teria sido incapaz de falar e muito menos comparecer. E o Fukuchi, sendo sincero, ele acha que metade da sua náusea vem do Tamagotchi do Tetsu. E o Fukuchi pergunta ao Tetsu que ovos ele colocou. E vem aqui o Tetsu. Deus! E o homem continua vomitando! Com certeza seria uma poderosa arma secreta contra o Kamui. Bom, os caras da ONU continuam falando e perguntam se ele teve chance de considerar sobre os assuntos que eles entraram em concreto, que é formar uma organização terrorista, antiterrorista. E nisso os caras começam a fazer um papo até meio sugestivo. Tipo, ele pergunta ao Fukuchi quando a vida dele meio que termina. É quando ele se torna incapaz de se adaptar à mudança. Com os dinossauros exterminados pelo meteoro, o mundo está prestes a ser mudado pelo terrorismo. E se nenhum dos cães de casa tivesse interferido meio que no incidente do Cassino Celeste, o mundo poderia ter acabado. Eles querem unir a força de todo mundo e meio que os cães de casa não serão afiliados meio que em nenhuma nação. E estarão livres de qualquer badagashi, sendo uma polícia militar com jurisdição sobre o mundo inteiro. É isso que eles vão criar. E o Fukuchi, nossa, esses sonhos são lindos. E meio que os caras garantem que isso não é um sonho. E eles têm uma arma especial para esse fim. O próprio Fukuchi. Que ele deve começar meio que esse exército destruindo meio que o grupo terrorista, que é a agência de detetives amados. Bom, o Fukuchi não gosta nada disso. Ele fala que eles ainda estão dizendo essas bobagens sobre meio que a agência de detetives amados serem terroristas. O Fukuchi vai aceitar meio que essa condição, esse concreto, mas com uma condição. Eles querem que mudem as propriedades da investigação. Nisso, na ilha mecânica padrão da ONU, está sendo concluída a descrição da Força Armada, segurança de sobrenacionalidade. E eles falam que as guerras entre os terroristas já começaram. E ele pede a todos os presidentes presentes nessa reunião pedir seu voto. Todos estão meio receosos, pois exército antiterrorista sem fronteiras é uma coisa bem ridícula. Bom, cada um que quer defender seu próprio país, cada um por si. E nisso, o carinha presente apresenta o comandante meio que desse exército. Nisso, Fukuchi chega pra surpresa de muitos presidentes e todos acham magnífica a presença dele. E um dos carinhas, que maneiro pensar que eu estaria respirando o mesmo ar desse homem lendário. E meio que ele é um lendário samurai. E assisti uma coisa que, meu Deus do céu, meio que é uma foto do Fukuchi, só que sem blusa, seu uniforme. O pior que o cara meio que participou em filmes e meio que o cara, esses filmes têm muita gramatização. E o senhorzinho que chega cada vez mais no Fukuchi, e o Fukuchi já fica espantado, eliminando mais de milhares de experimentos suspeitos, com lobisomens na República Quiena, a prevenção de massacre de imigrantes do regime a mil na África e evitar a propagação vampiresca na Europa Oriental. Guarda essa informação do vampiro que vai ser bem importante pro futuro.
生きている伝説の英雄侍の活躍のおかげこの銀幕は多分に脚色のここに集う者は国防の機密を知る者ばかりあなたの武君がただのおとぎ話ではないと皆知っています東欧における吸血種感染爆発の阻止 Qualquer desses incidentes poderiam ter perturbado a ordem mundial. O mundo deve mais a ele do que jamais poderia pagar. E o Fukuchi, posso pedir 3 minutos do seu tempo? E os caras, sim, mas antes... Nos dá um autógrafo! É a maldição dos famosos. 免じて3分だけ話を聞いてくれるかもちろんですですがその前にここにサインを私にもぜひ一緒にお写真を Fukuchi entra e dá seu discurso. Ele falou que recusou essa proposta uma vez, quando pediram para fazer parte de uma criação de uma força-tarefa de defesa para a humanidade, pois estava de ressaca e não conseguia nem entender o que os caras estavam falando. Então por que ele está aqui? Bom, em parte, o medicamento da farmácia foi bem mais eficaz. E cada comentário do Fukuchi meio que parecia que ele estava no show de stand-up. Sem falar que a humanidade estaria condenada se eles não agissem. Ele fala que já estão perdendo. E todos os presentes não estavam considerando a possibilidade que alguma das suas carteiras estavam cheias de bombas. Suas escrituras existentes não podem mais protegerem a existência humana e a segurança mundial. O avanço tecnológico e a aplicação de poderes paranormais no crime são duas forças que trazem um mal jamais visto. O que farão na véspera da destruição mundial, nas mãos da organização terrorista da nova era, a decadência do anjo. Eles vão passar seus últimos dias, momentos, desfrutando dos seus banquetes? É claro que não! Vão resistir. As pessoas escolheram eles para representá-los por conta de suas habilidades. Ele pergunta retoricamente se ele tá errado e todos os presentes começam a concordar com Fukuchi. Ele fala que o terrorismo da nova era exige um novo tipo de organização. O presidente chamou de Força Armada da Segurança Supranacional, mas ele acha esse nome muito feio. Então ele mesmo escolheu outro nome: o Exército da Humanidade. Uma lança contra os males desse mundo. E o Fukuchi aguarda o voto de todo mundo. E assim que ele sai da reunião, ele já entra pro seu quarto e vê o Rampo. E o Rampo: eu sou aquele terrorista na qual todo mundo fala. Bom, o Fukushi já liga para o segurança para ninguém deixar entrar nos próximos 5 minutos. Ele pergunta ao Rampo se ele tem mais tempo, precisa de mais tempo para convencê-lo. E o Rampo diz que não. Nisso, ambos vão ter uma conversa. Fukuchi vê que Rampo não mudou em nada. Parecido basicamente o mesmo da primeira vez que o viu. Bem que ambos se conheceram na cerimônia de fundação da agência de detetive. E o Rampo: eu me lembro. Você chegou todo bêbado e causou o maior fuzuê. E mijou na plaquinha novinha da agência. E o velho fica com vergonha. E nisso o Rampo lembra que o presidente que adotou o Rampo praticamente fala que Genichiro e ele eram amigos de infância. E ele confia naquele homem mais do que qualquer outro. E deve se sentir meio solitário, já que ele encontrou seu próprio caminho. E a gente tem um flash do Rampo Baby acompanhando seu papai Fukuzawa, que recentemente o adotou. Genichiro é o幼馴染でこの世で最も信頼のおける男だ E se o presidente disse isso, o Rampo vai ter que perdoar. Rampo só tá aqui porque o presidente pediu pra vê-lo. Rampo fala que a decadência do anjo planeja destruir meio que o estado em 6 dias. Antes disso, eles precisam derrotar o líder deles, Kamui, e pegar a página. Para isso, alguém que tem o mundo ao seu lado precisam da ajuda dele. Então o Rampo propõe a unir forças, sendo a única maneira de derrotá-los. Bom, o Fukuchi achou estranho o Rampo ainda não ter aparecido e que ele estava esperando o discurso de hoje. E o Rampo diz pro Fukuchi que ele pode pensar na forma que ele quiser. Ele pergunta meio que ao Rampo
Você deixou o autoproclamado título de grande detetive subir na cabeça dele. E esperava que ele tivesse a retórica para o influenciar um pouquinho. E como está tão certo que ele não vai derrubá-lo agora, se ele veio amado apenas pela força da fé. Hopple não tem certeza, ele só pode deduzir completamente as respostas. Mas ele não vai fazer isso. Poderia até manipular psicologicamente e até cooperar com ele. Mas claro que não vai fazer isso. Tudo que ele pode fazer é acreditar. Porque o presidente disse que confia no Fukuchi. E, gente, o visual do Fukuzawa antes da agência detetive surgir é muito gostosão. O Fukuchi até pode ser guiado pela justiça, mas o Hupple é guiado pelo presidente. E nada mais. Por isso ele também confia meio que no Fukuchi. Bom, o Fukuchi cede, pois Fukuzawa encontrou grandes homens pra si. Então ele pergunta ao Hupple qual vai ser o plano. Bom, primeiro eles vão deixar a ilha no navio VIP. E a gente vê Atsushi disfarçado. Menina Atsushi já vê Hupple junto do Fukuchi. Bom, eles já criaram um embarque clandestino, enquanto o Fukuchi já pula para cima do navio e faz uma pose de super-herói. O Hopple tá mó cansadão, só subindo a escadinha. Yoshi! O Atsushi vai tentar ter cuidado para não ofender o Fukuchi. Mas uns 5 segundos depois, Atsushi e o Fukuchi estão sentadinhos e o Hopple... Que jeito é esse de se sentar? E o Fukuchi, vai ser um problema se eles não vissem assim. Anda logo se esconda também. E o Hopple, não, te chamo de herói, mas você é um homem da meia-idade patético. E o pior que é mesmo. 何その恥ずかしい格好見つかったら厄介だお前も早く隠れろやだよ英雄なんて言われてる割に格好悪い中年だな船内の警備は各国の SP だ O Atsushi tenta acalmar o Hopple, pois é um aliado muito precioso. E o Fukuchi, não tem problema. Esse molequinho só tá com ciúmes. Ele e Fukuzawa só se conhecem há 13 anos. Nem a metade do tempo que eu e Fukuzawa se conhecíamos. Nisso temos as versões do pré-detetives do Hopple e do Fukuzawa. E vemos as versões mirins do Fukuzawa e do Fukuchi. 小僧が福沢と出会って今や13年それでもわしと福沢の時間の半分にも満たん E o Fukuchi, ele tá com ciúmes por não me superar. E ambos começam a se pentelhar um com o outro. E Atsushi conhece um lado do Hopple que ele não conhecia. 忘れたねお前の記憶力で忘れたは無理筋だろていうか小僧って呼ぶな中年でしょまだまだ若いわ Atsushi vai se questionando quem é o Kamui. E o Hopple fala, olha, não é como num caso de assassinato, que acaba sem esse que sabemos que cometeu. Eles têm que serem cautelosos. E o Atsushi, mas você tem aquilo, né? E o Hopple, você quer ver isto? E o Hopple mostra os óculosinhos. Mas mesmo assim ele ficou com sede. E o Atsushi, todo espertinho, ele já mostra sua limonada. O famoso Hafmune. O Subono. E vem aqui o Fukuchi. Tu anda sempre com isso? これが見たいのかでもな喉が渇いたなはいこれですよね E meio que ele sempre carrega uma garrafinha de Ramune pra garantir que o Hopple trabalhe sempre que ele arranja um caso com o Hopple. E o Hopple gostou disso. ランポさんと仕事をするときは念のため E nisso, o Hopple vai usar a dedução úcrea dele. E ele usa seus óculos e finalmente saberemos quem é o Kamui. Mas assim que ele veste os óculos, Hopple sabe muito bem que o Kamui usa o Froido e o Nikolai como seus peões. Na verdade, eu acho que o próprio Froido tá usando o Kamui como peãozão. Porque a gente conhece ele, não é tão crush assim. Isso exige uma pessoa bem carismática. Dado que escolheram agentes detetives como vítima de falsa acusação, tem algum tipo de conexão com a agência, ou podem estar envolvidos. Kamui obtém lucros extraordinários com a série de ataques terroristas. E quando o Hopple pensa quem é essa pessoa, ele se surpreende. E a garrafinha de Ramune cai e se quebra.
Não há provas disso, ainda que faça sentido. E se questiona qual é a motivação. E o Rampo, mais uma vez, se lembra do seu papai. E ele entende qual é o caminho do Fukuchi. Ele era o Kamui. 証拠はない。だが辻褄は合う。では動機は？私が先に生きる道を見つけて少し寂しいのだろう。そうか。これがあなたの生きる道か。 O Fukuchi percebe que o Rampo descobriu e ele só tem alguns segundos. Então o Rampo vai andando, a Atsushi não entende. O Rampo meio que pega um sinalizador, acende ele. O Rampo se desculpa com a Atsushi e ele fala que foi erro dele. E nisso o Fukuchi ia cortar o Atsushi ao meio, mas o Rampo meio que empurra o Atsushi. Isso ativa meio que um dos livros do Paul, que serve como saída de emergência. E o Rampo pede pro Atsushi fugir, pois ele não tem chance contra o Fukuchi. E o Rampo ia falar da habilidade do Fukuchi, que é aumentar o poder da sua arma. E o Rampo já é sugado quando ele ia contar o resto. E o Fukuchi... quer dizer que o garoto conseguiu descobrir? Durante meu tempo de infiltrado, costumavam me chamar de o homem de 1100 faces. E a Atsushi já entende que o Fukuchi é o Kamui. Ele fala que isso não é meio que saudável, assumir uma personalidade totalmente diferente. Se bem que ele precisa mantê-la pelos próximos 6 dias. A Atsushi pergunta do por que ele tá fazendo isso, já que ele é o sinônimo da justiça. Além de ser o amigo íntimo do presidente. E o Fukuchi... Sim, ele é o meu amigo íntimo. Acontece que o Fukuzawa nunca foi para uma zona de guerra. E a gente vê uma transição absurda do Fukuchi nos seus tempos de zonas de guerra. Sendo assim, onde os seus caminhos se desvangaram para sempre. Ele pergunta ao Atsushi se ele não vai fazer nada, já que a guarda costeira vai ficar do lado dele assim que eles atracarem. E só tem 2 opções, fugir ou lutar. Nenhum dos dois é fácil. E agora que o Atsushi sabe quem ele é, ele não pode deixar que o Atsushi saia vivo. Ele pode ao menos simplificar as circunstâncias para ele. Então, ele mostra pro Atsushi a página, que é a raiz de tudo que está acontecendo. E é só tirá-lo do Fukuchi que tudo vai voltar ao normal. E a agência será salva. Bom, meio que o público já tava meio que chegando para ver o que tava acontecendo e não vai demorar muito até que a segurança chega. E o Atsushi se pergunta o que ele vai fazer, já que se ele vencer, tudo será resolvido. Contudo, se ele perder, Rampo e ele morrerão. Se o Atsushi tentar fugir, o Fukuchi vai alcançá-lo. E se vai ser assim, ele só pode avançar se lutar. E Fukuchi já vê uma expressão de guerreiro em Atsushi. E Atsushi não vai perdoar o homem que arruinou a agência de detetives. E aí o Fukuchi, a propósito, como vai lutar com essa perna? E nisso vemos que o Fukuchi conseguiu cortar a perna do Atsushi. Atsushi se pergunta quando ele cortou a perninha dele. E Fukuchi pede pro Atsushi se levantar. Comparado às provocações de sua autobiografia, isso nem sequer é um arranhão. A perna do Atsushi vai sangrando, mas meio que começa a se regenerar por conta da capacidade generativa do tigre, fazendo que o Fukuchi fique impressionado. Se questiona se ele cortasse a cabeça do Atsushi, ele cresceria. Meu Deus! Não mexe no meu menino! E a gente tem a volta dos olhos bugadaços de Bugou. E nesse momento, Atsushi fica com medo. Bom, Atsushi não tem medo do inimigo em si, nem da própria dor, mas o medo de ficar sozinho. Ele sempre esteve sozinho no orfanato, mas agora ele tem tanto medo meio que da solidão em si. Os membros da agência foram separados por conta da decadência do anjo, e pensou que poderia estar sozinho. Porém, Kyoko estava ao seu lado. Aí veio Francis, Luísa, o Ango e a Lucy o ajudaram. Só que nesse momento ele está realmente sozinho, e ele pede para alguém, qualquer um, que lute ao lado dele. E assim que ele diz essa frase na cabecinha dele, o público meio que tava vendo toda a confusão. E alguém específico tava vendo com os binóculos meio que a confusão meio que com mais clareza. E parecia ser meio que um funcionário qualquer do barco. Mas assim que ele tira o seu boné, Ryonosuke Akutagawa está no navio. E o episódio termina com ele dizendo: a profecia impossível se tornou realidade.
当たらぬはずの予言が当たったか。 Gente, esse episódio foi incrível. Consegui mostrar toda a construção do Fukuchi, que meio que inicialmente ele parecia um chefe só de ressaca e meio que só queria fazer a justiça, pra se revelar o maior terrorista e meio que o maior cara de pau que ele já viu. Ele criaria a confiança do Fukuzawa, do Rampo, e ainda quis meio que testar se a cabeça da Sushi iria aquecer com a regeneração do tigre. Esse cara é o novo Pedroalo, pois arruinou o nome da agência, traiu a confiança desses três, principalmente do Fukuzawa, que meio que era mais íntimo com ele, e parece que a Tsushi irá enfrentar meio que o Fukuchi nos próximos episódios com o Akutagawa, que tá no barco. E vamos ver se o nosso Shinsokoku vai lidar com esse herói. Herói entre aspas, ele é um grande vilão. E no próximo episódio vai ser herói versus criminoso. Esse foi o episódio 2 da 5ª temporada de Bungo Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Mano, tô busy e fui.